Olá, o Opinião está no ar. Hoje vamos falar sobre relações de consumo. Nossa entrevistada, a promotora de justiça Sandra Lengruber, especialista em direitos do consumidor. Vamos falar das relações de consumo de uma forma geral, como é que está essa questão do respeito aos direitos do consumidor aqui no Espírito Santo. Promotora, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, o Ministério Público que agradece. Bom, a Promotoria do Consumidor, ela já existe há quantos anos e como é que tem sido o avanço nessa temática aqui no Estado? A promotoria específica que trata do consumidor já existe no Estado do Espírito Santo há aproximadamente 15 anos. Já é feito um trabalho sedimentado da parte do Ministério Público, e inclusive essa sensibilidade da importância do tema para a instituição e para a sociedade capixaba. Então, são vários temas que vieram sendo tratados no decorrer desse período, e atualmente a gente destaca, na verdade, os temas que são mais discutidos nacionalmente, mais reclamados, temas atuais que estão no dia a dia do consumidor, em especial o que a gente denomina de assuntos financeiros e assuntos referentes à telefonia. Agora, quando a gente fala em direitos do consumidor, a primeira imagem que se tem é o PROCON, né? A primeira coisa que vem na memória. E, no entanto, não é apenas o PROCON, tem o trabalho de vocês e outros órgãos também, né? Queria que a senhora falasse sobre essa integração de forças, né, entre vários órgãos e o papel específico da promotoria nesse contexto. Sim, fundamental esse esclarecimento. Realmente, quando se fala na defesa do consumidor, se pensa no PROCON, porque o PROCON é aquele órgão que faz o atendimento individual do consumidor. Existe uma rede de órgãos que foram, na verdade, apontados pela legislação para que haja essa rede, esse conjunto. É super importante a atuação de todos esses atores. Então, além do PROCON, a gente destaca o trabalho do Ministério Público, e aqui também a gente ressalta a diferença do trabalho dos órgãos. O Ministério Público, ele trabalha nas questões em que haja o interesse coletivo, o interesse que envolva a coletividade de consumidores. E é muito interessante quando a gente fala isso, porque a gente atende o consumidor individualmente, mas a gente não consegue resolver aquele problema que seja apenas individual. Na prática, o que acontece é que, quando o consumidor traz uma questão individual, na maioria das vezes do que a gente tem na nossa experiência, é que ali há também uma questão coletiva. E isso pela forma como se dá a relação de consumo nos dias atuais. Então, assim, eu vou dar 2 exemplos para a gente poder entender. Quando o consumidor ele vem reclamar, por exemplo, de um produto que apresenta um defeito, um vício, tecnicamente falando, em regra, esse produto não foi feito só para ele foi feito em lote. Então, há vários casos em que o Ministério Público atua, porque o problema não é só daquele consumidor, é de todo o lote. Em outros casos, ele vem reclamar de um cumprimento de um contrato em que tem uma cláusula que ela agride o direito do consumidor, a gente denomina de uma cláusula abusiva. Então, da mesma forma, aquele contrato, que é um contrato de adesão, que é um contrato que vale para todos os consumidores, ele pode ser discutido pelo Ministério Público, porque ele não vale só para aquele consumidor, ele vale para todos. Então, há essa diferença né, da atuação do PROCON para a atuação do Ministério Público. A gente só faz a defesa coletiva. O PROCON, ele atua individualmente e ele também atua administrativamente. Ele pode aplicar sanções, multas ou outras sanções, suspensão de atividade, enfim. E outros atores que estão se fortalecendo, e que isso é muito importante, como a gente destaca agora o trabalho da Defensoria, dos outros Ministérios Públicos, Ministério Público Federal, da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia. Temos tido uma relação, um trabalho também em conjunto, e também destacamos a importância dos PROCONs municipais, que conhecem o interesse local daquele município. Então, essa rede de atores é fundamental que estejam atuando, em alguns casos, em conjunto, para garantir essa defesa. Bom, nós fizemos uma matéria no PROCON estadual, uma entrevista com o assessor jurídico André Marques. Ele fala dos segmentos em que tem havido mais demanda nessas reclamações e entre outros assuntos também. Vamos acompanhar rapidinho, a gente volta para dar sequência a essa entrevista.
Vamos acompanhar. No PROCON estadual, que funciona no centro de Vitória, uma equipe de profissionais está à disposição do público para receber denúncias contra os direitos do consumidor. No espaço são realizados também acordos que evitam abertura de processos ou aplicação de multas. O assessor jurídico do PROCON fala sobre os setores responsáveis pelo maior número de reclamações. As empresas bancárias, os bancos, as financeiras, e aqui a título de exemplo, o que é mais comum são os juros às vezes não acordados, as cobranças indevidas, as cobranças diferentes do que foi pactuado. Num segundo momento, podemos elencar também as empresas de telefonia, fixa ou móvel, e aqui o que é mais comum e talvez seja comum a todos os nossos consumidores, sejam as cobranças da má prestação de serviço e cobranças de ligações ou de serviços também não contratados. Num último plano, de forma geral, também temos o varejo, o comércio de varejo de produtos e serviços. Aí a gente pode citar também a questão dos produtos não ofertados de forma correta, não vendidos de forma correta e o descumprimento de prazos acordados. Conforme informações da assessoria do PROCON, no ano de 2014, a entidade realizou mais de 55 mil atendimentos. As multas aplicadas somaram mais de 86 milhões de reais. O assessor jurídico do PROCON cita direitos que muitos consumidores ainda desconhecem. Alguns consumidores ainda devem estar atentos, como, por exemplo, os 10% de gorjeta que às vezes as empresas impõem aos consumidores. Essa é uma faculdade para o consumidor pagar ou não, se tenha gostado do serviço prestado. A legislação que impõe o tempo de espera em fila de banco. No estado do Espírito Santo nós temos uma legislação que limita esse atendimento dos consumidores. O bloqueio de telemarketing é você cadastrar o seu telefone e exigir que as empresas não mais façam um importunamento de cobrança de serviços, oferta de produtos. A questão também da diferenciação de preço quando o pagamento à vista para pagamentos feitos através de cartão de crédito, débito e pagamento à vista. As empresas não podem estipular percentuais diferentes. Hoje, pagamento à vista, pagamento no débito, uma vez no cartão rotativo, pagamento à vista, esses são pagamentos iguais e por isso as empresas não podem fazer esse tipo de diferenciação. O PROCON oferece ao consumidor várias formas de fazer denúncias. O PROCON estadual disponibiliza uma central de atendimento que é o número 151 e ele pode discar de qualquer lugar do estado do Espírito Santo e tirar suas dúvidas, fazer denúncias e será esclarecido. Nós temos também as ferramentas virtuais, o consumidor hoje em dia tem a fanpage do PROCON estadual, que é o www.facebook.com/PROCONES, tudo junto. Ele também tem no site do PROCON, o www.procon.es.gov.br, uma barra de acessibilidade onde ele pode fazer diversas interações com o PROCON, como tirar dúvidas e fazer denúncias. E temos também a própria sede do órgão, que fica aqui no edifício Maço, no centro de Vitória. Bem, doutora Sandra, conforme acompanhamos aí, o André Marques citou setores mais demandados que estão sendo vítimas aí de mais denúncias, são os bancos, financeiras, telefonia, tanto móvel como fixa, e também a área do comércio varejista. A senhora confirma, realmente são as áreas em que tem havido mais problemas aqui no estado? Sim, com certeza, e a gente destaca que essas áreas estão sendo muito reclamadas, esses temas, não apenas no estado do Espírito Santo. A gente tem um levantamento nacional e por esse levantamento a gente consegue verificar tanto o que é reclamado aqui como nos outros estados. Então, essa reclamação, esse levantamento ele é importante porque ele consegue nortear a atuação também dos órgãos, de que se trate, de que se possa estabelecer uma prioridade de atuação. E aí a gente destaca o trabalho que foi feito no ano de 2014 pelo Ministério Público, pelos outros órgãos também, no que diz respeito à telefonia, que é o tema que está ali nesse ranking de reclamações. Inclusive, houve um trabalho de uma CPI, né, aqui na Assembleia, em vários parlamentos no Brasil inteiro, parlamentos estaduais. Que foi fundamental esse trabalho aqui no Estado, que pôde trazer essa discussão cada vez mais à tona e que, inclusive, foi também importante para a nossa atuação. Dessa CPI decorreu a assinatura do termo de ajuste de conduta ou o termo de compromisso. Esse termo está sendo fiscalizado e o que não foi contemplado neste acordo, que aí praticamente, que a gente pode falar numa linguagem mais simples, diz respeito à qualidade do sinal, se pega, se não pega, se acessa, se não acessa,
foi objeto de instauração de procedimentos preparatórios, inquéritos civis do Ministério Público, e dali, inclusive, já foi proposta uma ação civil pública contra uma das operadoras. As demais continuam sendo investigadas. Como é que fica, para que o telespectador possa entender, aí tem essa ação civil pública, como é que é o andamento disso? Sim, quando o Ministério Público ele tem conhecimento de uma lesão, quando ele tem conhecimento de uma notícia de lesão ao interesse do consumidor, ele instaura um procedimento investigatório, tentando falar numa linguagem mais simples. Nesse procedimento investigatório, que a gente denomina procedimento preparatório, inquérito civil, converte em inquérito civil, ele vai colher provas para confirmar se aquela lesão realmente está acontecendo ou não. Ao final, caso não seja confirmado, haverá o arquivamento. Caso seja confirmado, sempre há uma tentativa de celebração desse acordo com a empresa. Caso não se obtenha o acordo, o Ministério Público ingressa com a ação civil pública e aí a decisão já fica nas mãos do Poder Judiciário. Promotora, o assessor jurídico do PROCON tinha citado, né, alguns direitos que muitos consumidores não sabem que têm. Por exemplo, essa questão da demorar muito na fila, né, o banco ele tem que atender ali com uma certa agilidade. Isso varia essa lei tem tanto estadual como municipal? Tá, muito bem. Existe a legislação estadual e também pode haver a legislação local, porque há um interesse local. Então, nos municípios em que há a legislação local, prevalece a legislação local. Naqueles em que não foi feita essa lei, é aplicada a lei estadual. Isso também foi objeto de um trabalho, também em parceria do Ministério Público com o PROCON estadual, com alguns PROCONs municipais, continua sendo fiscalizado. Nós temos investigações na Promotoria do Consumidor de Vitória sobre esse tema e a gente percebe que em algumas situações já houve uma melhoria, tenta-se disponibilizar para o consumidor outras formas, né, de acesso ao banco, que não seja necessariamente fisicamente, mas isso continua sendo fiscalizado e, em sendo necessário, também pode haver uma atuação do Ministério Público. A lei estadual prevê um tempo de espera de quanto? Até quando? Esse tempo, ele é diferente. Ele tem uma diferenciação quando for o período de pagamento, de recebimento, do início do mês, que aí é um período um pouco maior, em torno de 20 minutos. A maioria das leis tratam esse período entre 20 e 25 minutos. Já no decorrer do mês, que não é esse período de maior movimento, em geral, as leis estabelecem um prazo entre 10 a 15 minutos de espera. A senhora disse que, havendo a lei municipal, ela prevalece em relação à estadual. Se a lei municipal estabelecer um tempo maior do que a estadual, o consumidor não poderia usar a que melhor lhe atenda? A gente não se deparou com essa situação ainda. Então, mas em regra, se aplica a legislação municipal. Vamos fazer um rápido intervalo. Rapidinho, você que nos acompanha, não saia daí. Já já a gente volta. O Opinião está de volta, hoje entrevistando a promotora de justiça Sandra Lengruber. Ela é especialista em direitos do consumidor, falando para a gente a respeito das relações de consumo de uma forma geral. Doutora Sandra, foi criado o site consumidor.gov.br, é isso? Isso, a importância exatamente. desse site, tem um outro também que foi criado pelo Ministério Público? Exatamente. O que os órgãos de defesa do consumidor têm feito é tentar criar novas ferramentas, novas formas de atendimento, novas formas de assegurar a defesa do consumidor, garantindo o atendimento do consumidor de perfis diferentes. Então, tanto aquele que quer ir fisicamente ao PROCON, aos PROCONs, ao Ministério Público, à Defensoria, como aquele que prefere estar na sua casa, no seu smartphone e fazer uma denúncia, uma reclamação ou uma consulta. Então, nesse sentido, com essa sensibilidade, é que a gente destaca, primeiramente, a criação desse site, que é o consumidor.gov.br. É um trabalho do Ministério da Justiça, da Senacom,
A gestão aqui no estado do Espírito Santo é do PROCON estadual. E nesse site, o consumidor, ele fala diretamente com a empresa. A primeira conversa dele é com a empresa, não é com o órgão de defesa do consumidor. Os órgãos de defesa do consumidor, eles monitoram, eles vão acompanhando os relatórios mensais para se saber quais são os problemas mais reclamados, se são atendidos ou não pelo consumidor. E a gente está tendo um retorno fantástico, muito bom no que diz respeito. A média de solução das demandas muito tem sido alta. A senhora tem algum caso que a senhora tenha procurado essa ferramenta e que resultou em A gente tem uma solução? vários casos das pessoas que conhecem, que buscam essa solução, esse caminho e que conseguem a solução. Eu particularmente já tive acesso, tive 2 problemas de consumidor, todos nós somos consumidores, né? Então tive 2 problemas com 2 empresas, uma de TV por assinatura, uma outra empresa aérea e consegui a solução desses problemas pelo consumidor.gov. Então, além de ser uma defensora profissionalmente, pessoalmente agora eu faço também esse trabalho de divulgar o site e, inclusive, na Semana do Consumidor deste ano, de 2015, o Ministério Público está fazendo um trabalho ainda maior de divulgação dessas novas plataformas. E tem o site também dos Ministérios Públicos, né, voltado para denúncias de consumidores? Isso, então na mesma linha de buscar cada vez mais que o consumidor tenha acesso ao trabalho que está sendo feito pelos órgãos de defesa do consumidor, os Ministérios Públicos dos estados e agora também o Ministério Público Federal iniciaram esse trabalho foi iniciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o Espírito Santo já aderiu desde março de 2014, que é esse trabalho dessa outra plataforma pela internet, que é o consumidorvencedor.mp.br. Por que é consumidor vencedor? Porque nesse site ele tem um banco de dados que é muito interessante e ali o consumidor ele já tem conhecimento das vitórias que foram conquistadas para ele. Então por isso que a gente chama de consumidor vencedor. O que ele pode verificar aqui? Quais foram as ações que foram propostas pelo Ministério Público ou por qualquer outro Ministério Público em que já há uma vitória para ele? Então ele pode ter um problema no dia a dia com uma determinada empresa e aí, quando ele vai no site, fala assim, esse tema já foi investigado, o Ministério Público já ingressou com uma ação, já tem uma sentença que diz que o tratamento tem que ser dessa forma. E, além disso, também constam desses sites todos os termos de ajuste de conduta, acordos celebrados pelo Ministério Público com essas empresas que também beneficiam o consumidor. Então, ele pode ter conhecimento, ele pode comparar com a sua situação. Se a situação dele for idêntica à que está ali no site, ele pode denunciar o descumprimento. Então, dentro desses acordos, ele verifica, mas isso não está sendo feito. No meu caso, não estão observando. Então, ele vai ali no site, denuncia. Então, tem ele fala, ali tem o denuncio o descumprimento. A gente também coloca notícias e as novas ações. Então, muitas vezes ele vê um determinado tema e fala assim, mas será que o Ministério Público está fazendo alguma coisa? Então, ali já tem o trabalho que está sendo feito. Então, é a tentativa de se aproximar cada vez mais do consumidor e de fortalecer essa defesa. É em razão disso que a gente tem trabalhado essas novas plataformas, divulgando aqui no Estado, tanto o consumidor.gov.br como o consumidorvencedor.mp.br. Bom, eu quero repercutir com a senhora sobre a questão da importância dos PROCONs nos municípios e também do aumento do endividamento das pessoas. Mas antes disso, eu queria que a senhora esclarecesse algumas questões que muitos consumidores às vezes acham que tem alguns direitos e me parece que nem sempre tem, né? Por exemplo, uma loja, quando ela anuncia por engano um preço, saiu até uma matéria de uma empresa aérea holandesa que anunciou uma passagem que estava um preço extremamente pequeno e depois foi um erro e ela explicou tal e acaba que o consumidor não teve direito àquele preço que estava extremamente baixo. Então, se houver um erro em publicação, realmente a empresa ela não fica obrigada... Não. Vamos lá, vamos ver como que isso funciona. Esse tema ele tem uma certa subjetividade. Eu não consigo dar uma resposta genérica, mas eu consigo pontuar algumas situações. Primeiro, o código estabelece, a oferta tem que ser cumprida. A oferta já faz parte do contrato. O que eu anunciei, eu tenho que cumprir. Na verdade, o que o fornecedor, a empresa anuncia, ela tem que cumprir.
Então, se, por exemplo, ela anunciou um notebook de R$ 800, o preço tem que ser R$ 800. Essa é a regra. Pode haver erros? Pode haver erros. Se houver um erro em que esse erro seja um erro que a gente chama assim, um erro grosseiro, um erro em que o consumidor perceba que aquilo tem alguma coisa errada, esse erro, nesse caso, a empresa, o fornecedor não é obrigado a cumprir. Então a gente já teve um caso, como eu falei, o exemplo do notebook, em que o notebook custava R$ 890, né, mais ou menos, né, nessa faixa. Então a publicidade teria que sair 10 vezes 10 prestações de R$ 89. E a publicidade saiu de R$ 89. Então, é claro que pelo conhecimento do homem médio, quando ele olha R$ 89, ele fala, saiu errado. O notebook não custa R$ 89. Então, aí nesse caso, é um erro grosseiro. Agora, se em vez de sair R$ 890, estou dando esse exemplo para que o público possa entender. Já saiu do 89. Né? Se saiu 89, é um erro grosseiro. Nem ele acreditou. Agora, se saiu ali R$ 690, tá barato. Então, aí já não é um erro grosseiro. É um erro da empresa, ela tem que cumprir. Uma outra observação que eu queria aproveitar e fazer. Mesmo que haja o erro grosseiro, mas em havendo um erro reiterado, repetido, isso tem que ser analisado, porque pode ser uma prática comercial da empresa abusiva. Então, ela coloca R$ 89, aí a gente investiga, houve um erro, erro grosseiro. Passa 15 dias, sai a mesma publicação. Aí já fica suspeito, né? Já fica suspeito, tem que ser acompanhado. Promotora, produtos com duas etiquetas, qual delas que vale? A de valor mais baixo, porque a regra que tem que prevalecer é a mais favorável ao consumidor. O que caracteriza uma propaganda enganosa? Propaganda enganosa é aquela em que ela traz uma informação que não é verdadeira, uma informação que não condiz com a realidade daquele produto ou serviço. Então, ela promete uma coisa que ela não tem como cumprir. Então, dali por si só, ela já é uma publicidade enganosa, porque ela é falsa. Comprar de uma pessoa normal, uma pessoa física, é a mesma coisa do ponto de vista legal, do direito do consumidor, do que se estivesse comprando de uma empresa? Sim. O Código do Consumidor estabelece que o fornecedor pode ser tanto a pessoa jurídica como a pessoa física. O que se tem que verificar no caso, né, concreto é se aquele indivíduo ele está vendendo um produto ou um serviço de uma forma profissional, de uma forma comercial, o que difere de um caso, por exemplo, de um indivíduo que tenha um veículo, quer trocar o veículo e vende. Então, nesse caso, não seria uma relação de consumo. Então, depende daquele trabalho, se é um trabalho comercial, profissional daquele indivíduo, são os mesmos direitos. E a pessoa física vendendo um produto, ainda que venda sistematicamente aquilo que seja um comércio, não forneça nota fiscal, o consumidor tem como reparar isso, mesmo se ele não tiver nota fiscal? A gente sempre orienta o consumidor que peça nota fiscal, porque é mais uma prova que vai estar facilitando a sua defesa. Mesmo que ele não receba nota fiscal, se ele tiver outras provas que demonstrem aquela aquisição, ainda assim, na maioria dos casos, ele consegue exercer a defesa dos seus direitos. Promotora, tem a questão também alguns produtos, né? É o direito do consumidor de trocar o produto, independente de tenha vício ou não, tenha defeito ou não? Tá, muito bem. A regra do Código de troca, substituição, então vamos tentar assim, separar, né, as situações. É de que, num primeiro momento, ele teria o direito de substituir, trocar o produto apenas no caso de vício. Aí a gente pode falar um pouquinho dos detalhes sobre isso, se a gente se der tempo aqui na nossa pauta. Agora, existe uma outra situação em que o consumidor ele compra o produto, e quando ele chega em casa, ele não gostou do produto, enfim, a cor não era bem aquela, o tamanho. Mas existem estabelecimentos em que eles já ofertam, eles têm o costume, eles já colocam uma plaquinha em que é possível se fazer essa troca. Então, às vezes eles colocam troca em 10 dias. Então, se faz parte ali da relação da oferta, que ele faz a troca em 10 dias, significa que ele tem que trocar, havendo defeito ou não.
Então, aí vai depender do que foi estabelecido entre o consumidor e o fornecedor. Ok, promotora, o nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de ouvir ainda a fala da senhora sobre duas questões. Primeiro, a importância do PROCON nos municípios e como que isso está sendo feito no Estado. E depois a questão desse aumento, né, do endividamento das pessoas. Me parece que tem um trabalho também da defesa do consumidor em relação a isso, né? Sim. O trabalho dos PROCONs nos municípios é fundamental. É importantíssimo, tem que haver essa capilaridade. O que a gente tem tratado todos os dias, e isso foi feito exaustivamente no ano de 2014, numa parceria do Ministério Público com o PROCON estadual, é visitar os municípios, conversar com os gestores, com os prefeitos e auxiliar, fazer uma parceria para que o PROCON do município seja criado ou que ele seja estruturado. Nós, nesse período, já fizemos mais de 15 acordos e a gente tem percebido uma sensibilidade dos gestores locais, porque eles verificam ali que os fornecedores migraram. Não existe mais, a gente pode dizer que não existe mais município de interior, no sentido de município que não tenha relação de consumo, né? Os fornecedores migraram para o interior. Existem, então, já falando aqui dos temas mais debatidos, existe telefonia no estado inteiro. Existem bancos, cartões de crédito, financeiras no estado inteiro e o consumidor do município ele não pode ficar desamparado sem um órgão para, pelo menos no primeiro momento, dar uma orientação. Foram realizados vários TACs em alguns Vários municípios. TACs. Quais que a senhora citaria? Na região sul a gente pode falar de Guarapari, de Piúma, Cachoeiro de Itapemirim, Alfredo Chaves, Presidente Kennedy. Já na região norte, nós fizemos acordo em Santa Teresa, fizemos para a criação do PROCON de Fundão, São Gabriel da Palha já está funcionando, Montanha. São vários. Vários, a gente está percebendo uma sensibilidade dos municípios, isso é muito positivo para a população. Agora, para finalizar, a questão do endividamento, né? Como é que tem sido essa questão e o que está sendo feito na área dos direitos do consumidor? Está sendo feito um acompanhamento do trabalho, principalmente das financeiras. Cada vez se recebem mais reclamações de consumidores nesse tema, assuntos financeiros. Já é uma realidade que é tratada não só pelos órgãos de defesa do consumidor, pelas próprias empresas, o nível de endividamento do brasileiro, do capixaba, também, né, acompanhando. E a gente verifica como muito positivo esse acesso ao crédito. Só que este crédito tem que ser um crédito que seja consciente, que seja racional, que o consumidor, o que a gente mais trabalha é essa educação do consumidor, que ele possa obter um crédito, mas que ele possa ter a capacidade de depois, né, cumprir a sua parte. Então, como ocorreram várias situações dessa concessão de crédito irrazoável, nós temos um número de consumidores não só endividados, como super endividados. Então, no Brasil já existem vários trabalhos em órgãos de defesa do consumidor, de tratamento desse superendividado, dali decorrem problemas familiares, emocionais, sociais, de toda ordem, é muito sério, isso está sendo visto com muita atenção, inclusive é tema da reforma do Código do Consumidor, e que está sendo discutido atualmente no Congresso Nacional. Essa reforma viria disciplinando essa questão de oferta exagerada de crédito? Isso, o respeito ao consumidor, a forma como pode ser feita a publicidade, limites a essa publicidade, muitas vezes agressiva em relação ao consumidor, obrigações das empresas no segundo momento. E um outro tema dessa reforma do Código do Consumidor também, que faz parte do dia a dia do consumidor, diz respeito aos contratos, ao comércio eletrônico, às contratações pela internet. Promotora Sandra Lengruber, quero agradecê-la pela participação aqui no programa Opinião, falando para a gente a respeito das relações de consumo. Você que nos acompanhou, obrigado pela audiência. O Opinião pode ser visto também pela internet. Nosso site www.al.es.gov.br. Obrigado e até nosso próximo encontro.